Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o jornalista Paulo Briguet. Bom, Paulo, antes da gente falar do jornal, né, do Brasil Sem Medo, eu queria falar do livro que você já citou aí, o Nossa Senhora dos Ateus. Como é que foi para reunir as crônicas? Foram crônicas ao longo dos anos ou você já estava escrevendo, pensando no livro? Conta um pouquinho como é que foi isso. Então, na verdade eu selecionei 100 crônicas para esse livro, que são crônicas escritas durante um longo período de tempo. Você tem desde crônicas escritas lá em 2001, há mais de 20 anos, até crônicas agora, da pandemia. Então, um período muito longo de tempo, assim, muito largo, né? Uma extensão larga de tempo que eu contemplei. Mas há um fio condutor entre essas crônicas. Eu procurei escolher textos que falem sobre o processo de conversão, sobre o meu processo de conversão. De alguma maneira, todas essas crônicas falam sobre o meu processo de conversão. E daí o nome Nossa Senhora dos Ateus. Né? De certa maneira, eu digo isso numa das crônicas, né? Que Nossa Senhora nunca desistiu de mim. Mesmo nos momentos em que eu estava mais afastado de Deus, ela nunca desistiu de mim. E isso graças também a duas pessoas muito amadas na minha vida, que são a minha mãe e a minha avó, que jamais deixaram de rezar pela minha conversão. Até o fim, assim, elas sempre rezaram por isso, e eu sou muito grato a elas por essa mudança, né? Ter tido essa oportunidade de mudar. O livro, como eu disse, foi publicado pela editora Sétimo Selo, e ele está disponível, né? Ele pode ser comprado pela internet, né? Está na nossa livraria do BSM também, a gente tem uma livraria no Brasil Sem Medo, pode ser adquirido por lá. E, assim, eu digo que a crônica, ela responde... Ela é um tipo de texto muito peculiar, porque ela fica no meio do caminho entre jornalismo e a literatura. Então, a crônica, ela vai além do... Você que é jornalista, Rodrigo, você sabe que nós jornalistas precisamos responder basicamente 6 perguntas, né? Que são as perguntas do LEAD. O que, quem, como, quando, onde e por quê. O que, quem, como, quando, onde e por quê. São essas 6 perguntas do LEAD, né? É a primeira coisa que ensina, não sei se ensinaram para você, Sim, ensinaram também para você, né? Na faculdade. E o cronista responde a uma 7ª pergunta, que é a pergunta mais importante. E daí? E daí? E daí? Porque o jornalismo, Rodrigo, ele é sempre um recorte da realidade. Ele é sempre um recorte muito, muito limitado da realidade. Agora, o que esse recorte reflete sobre a estrutura da realidade? Sobre a realidade da experiência das pessoas, né? O que efetivamente aquilo reflete a vida real, a vida em que nós todos estamos mergulhados. Esse é o desafio da crônica. É trazer o jornalismo, que muitas vezes pode ser um recorte ilusório da realidade. Nós temos visto isso muito na mídia, não apenas na brasileira, tá? Mas na mídia mundial. Nós temos visto recortes ilusórios da realidade. Nós temos visto muito jornalismo que se propõe a ocultar a realidade e não a revelá-la. A crônica tenta suprir essa falha. Ela tenta romper esse véu ideológico que muitas vezes encobre a realidade. Eu tento fazer isso nas crônicas. E eu faço isso utilizando um método que não foi inventado por mim, foi inventado por um homem chamado
Agostinho, Aurélio Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho. Esse homem que viveu no início da era cristã, no século V e VI da era cristã, Agostinho, aos 32 anos de idade, resolve descrever a sua experiência de conversão num livro chamado Confissões. E ele inaugura com isso uma espécie de método de um método de interpretação do mundo mesmo, o método confessional. E as minhas crônicas têm isso, ou seja, eu escrevo, conforme dizia o Olavo de Carvalho, isso também aprendi com ele, o escritor deve escrever com o coração nas mãos. O que significa escrever com o coração nas mãos? A gente tem uma visão muito limitada da palavra coração. Você fala coração, remete a sentimentalismo, emoção, a pura emoção. E quando, na verdade, no sentido bíblico, a palavra coração, ela representa muito mais do que isso. Ela representa o centro da consciência, a sede profunda da consciência. E escrever com o coração nas mãos é fazer isso. É escrever com total consciência. E seguindo aquilo que o Olavo definia como a busca da unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. Escrever, para mim, é uma forma de combater o fingimento. Porque eu descobri que o pensamento e a vida não toleram que você oponha um ao outro. Você não pode pensar uma coisa e viver outra coisa. E nas crônicas, o pensamento e a vida, a consciência e o conhecimento, eles se encontram. Eles se encontram. E é isso que eu tento fazer. Uma vez perguntaram, mas quem é o Olavo de Carvalho? Eu tive a oportunidade de visitá-lo 2 vezes, lá em Richmond, na Virgínia, em 2013 e 2015. Aí um dia me perguntaram, mas quem é o Olavo de Carvalho, na verdade? Eu falo, assista às aulas dele, leia os artigos dele, faça o curso, o COF, né? Assista aos vídeos dele. Aquilo é o Olavo. Ele é aquilo mesmo. Ele não existe fingimento para o Olavo. E nós estamos numa sociedade, Rodrigo, que é a sociedade do fingimento, que as pessoas precisam ficar sinalizando virtudes, que elas precisam ficar impostando a voz, que elas precisam ficar tentando mostrar aquilo que elas não são, criando uma persona, uma máscara. Desculpe usar essa palavra, mas uma máscara, tá? E quando você vai ver, e como dizia o Fernando Pessoa, quando você vai tirar a máscara, ela já está apegada ao seu rosto. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, o problema do fingimento é esse. Quando você resolve deixar de fingir, você tem que remover todas essas camadas que estavam lá te ocultando. E é por isso que você perde amigos, né? O cara não era teu amigo, ele era amigo da tua máscara. Ele era amigo do teu fingimento. Ele era amigo da tua persona e não de você. Então, continuando falando do jornalismo, na crônica, o Brasil Sem Medo, né? Vocês criaram esse jornal online e com ele vários outros produtos, né? Como eu citei, a Conexão KGB, né? Outros programas ali. Como é que foi para fazer essa criação, né, do Brasil Sem Medo? Olha, Rodrigo, nós concluímos que o povo brasileiro é um povo conservador. O povo brasileiro tem valores conservadores. A mentalidade conservadora está profundamente arraigada no coração do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que ama a família, que ama a Deus, que ama a pátria, que ama o seu trabalho, tá? Que quer conquistar uma vida melhor, entende? Que acredita nos frutos do trabalho. Nós acreditamos que esses valores são valores do povo brasileiro. Os valores conservadores estão profundamente arraigados no povo brasileiro. Só que nós não temos nenhum partido conservador no Brasil.
Nós não temos nenhum partido realmente conservador no Brasil hoje. Nós não temos lideranças políticas, algumas nós temos assim, esparsas. Tá? Uma delas é o presidente da República, mas são esparsas. Nós não temos instituições conservadoras, temos pouquíssimas instituições conservadoras. E o professor Olavo de Carvalho disse em 2015, ele disse: o político conservador que se lançar candidato à presidência da República vencerá todos os seus adversários. 2015. Ele estava certo. Ele tinha razão. A profissão dele era ter razão. Né? Então, tinha razão. E ele, depois que o Bolsonaro foi eleito, ele disse: o jornal conservador que se apresentar ao público brasileiro vai vencer todos os seus concorrentes. E com base nisso nós criamos o jornal Brasil Sem Medo, que é um jornal... Porque, veja bem, Rodrigo, não existem fatos conservadores e fatos revolucionários, não existem fatos de direita e fatos de esquerda. Tá? Existe a realidade, e ela tem que ser retratada. Nós temos que ser humildes diante da realidade. É isso. Mas nem por isso nós deixamos de ter nossos princípios, os princípios do conservadorismo. Então você pode noticiar e você deve noticiar conforme esses princípios, atendendo ao que o público pede, porque toda a nossa imprensa, com raríssimas exceções, Rodrigo, ela está formada pela mentalidade revolucionária. Totalmente. Porque onde se formam os jornalistas? Onde se formam eles? Eles se formam na universidade. Onde se formam os juízes, os advogados, os gerentes de marketing? Então, as universidades formam aquilo que eu falei para você, que a primeira aula das universidades é o lead jornalístico. O problema é a segunda aula, Rodrigo. A segunda aula, ela é geralmente baseada em uma tese do Karl Marx, que ele escreveu quando ele tinha 25 anos de idade, um livro chamado Tese sobre Feuerbach. Ele escreveu: até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. Agora é o momento de transformá-lo. Então, essa ideia de que o jornalismo, ele deve ser o jornalista deve ser um agente transformador da realidade, ela impregnou as consciências de praticamente todos os jornalistas formados na universidade brasileira. Então, o jornalista não é mais aquele sujeito que leva a informação às pessoas. É aquele que defende uma pauta ideológica, uma pauta de transformação social. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, o que nós quisemos fazer com o Jornal Brasil Sem Medo? Nós queremos criar um jornal que seja humilde diante da estrutura da realidade, ou seja, que reporte os fatos, que leve as informações objetivas às pessoas e, ao mesmo tempo, interprete o mundo com base nos princípios do conservadorismo. Vou ser bem sintético aqui: Deus, Pátria e Família. Esses três eixos do pensamento conservador, Deus, Pátria e Família, esses três grandes eixos, eles perpassam todo o nosso trabalho. Então nós vamos sim transmitir as notícias, mas de acordo com os nossos princípios, né? Porque o jornalismo é um recorte da realidade. Então você precisa estar decorado. Tem que ser uma casa construída sobre a pedra, como diz o texto bíblico, né? E essa pedra em que é construída a nossa casa jornalística é a pedra da realidade e dos nossos princípios, dos nossos valores mais importantes. É assim que nós trabalhamos no Jornal Brasil Sem Medo. O Olavo de Carvalho fez a mudança, ele quebrou a hegemonia na cultura, depois ele quebrou a hegemonia na política, e nós temos a ousadia de quebrar a hegemonia na imprensa, a hegemonia no jornalismo. Porque
o povo brasileiro tem direito a uma visão de mundo diferente. Tem direito ao confronto de ideias. Tem direito a uma visão de mundo que não seja essa visão revolucionária que hoje é a essência de quase, como eu disse, quase toda a grande imprensa. Toda generalização, de certa maneira, acaba sendo injusta, né? Mas, olha, 90% da imprensa, dos profissionais de imprensa hoje, eles têm essa visão de mundo progressista, esquerdista ou revolucionária. Você escolhe o termo que preferir. Dos outros 10%, eu diria que 9% acham que não são esquerdistas, mas são. Tem 1%, eu diria que hoje 1% dos profissionais de jornalismo que tem uma visão conservadora de mundo. É 1%, não estou brincando. Então, nós viemos para quebrar essa hegemonia. Nós viemos para oferecer um contraponto, oferecer um noticiário de qualidade, com respeito aos fatos, com respeito à realidade e à inteligência do leitor, com respeito ao nosso patrimônio, que é a língua portuguesa. Isso é importantíssimo também. Nós estamos vendo a língua portuguesa sendo atacada por todos os lados aí. Eu não duvido nada de que daqui a pouco a chamada linguagem neutra vai se tornar norma aqui no nosso país, sabe? Então o sujeito vai ter que dominar a linguagem neutra para poder passar em um concurso, para poder fazer uma prova. Eu não duvido nada. Você sabe quem é que define isso daí? Quem é que define a norma culta no Brasil? A Academia Brasileira de Letras. E quem é que a Academia Brasileira de Letras está se tornando? Está se tornando uma organização esquerdista, progressista. Tomaram posse agora dois imortais da Academia Brasileira de Letras, o Gilberto Gil e a Fernanda Montenegro. Eu desafio você, Rodrigo, a ir para a livraria e procurar um livro do Gilberto Gil. Vai lá na biblioteca de Jacareí, procura um livro do Gilberto Gil lá na biblioteca de Jacareí. Procura um livro da Fernanda Montenegro, que ela tem escrito, não que tenha escrito para ela, tá? Ou sobre ela, mas que ela tem escrito. Então, como é que essas pessoas que podem estar lá na Academia Brasileira de Letras? E é a Academia Brasileira de Letras que determina a norma culta da língua portuguesa. Então, nós no Jornal Brasil Sem Medo também temos respeito, né, e defendemos esse patrimônio cultural que é a nossa língua portuguesa. Então, nós temos esses desafios. Claro que somos combatidos, somos difamados, somos atacados, somos questionados pelas agências checadoras, né? Eu tenho 30 anos de jornalismo, sinceramente, todo dia eu recebi uns questionamentos de uma agência checadora. Assim, eu vou te falar com toda a sinceridade, Rodrigo. Eu não respondi porque eu fiquei com pena da jornalista que me mandou. Fiquei com pena. Assim, tão rasos eram os posicionamentos dela, tão rasas eram as observações que ela fazia sobre mim, que eu fiquei com pena de responder. Então, nós estamos lá no Brasil Sem Medo lutando com isso. Formamos uma boa equipe, né? Jornalistas preparados, jornalistas que têm uma sólida formação cultural, e temos um excelente time de colunistas também, né? Que fazem análise dos fatos, fazem análise de tudo isso que está acontecendo. E nós, durante muito tempo, vivemos numa sociedade que fazia uma espécie de teatro da democracia, né? Assim, o PT cortava para um lado, o PSDB para o outro, e, na verdade, eles estavam cortando para o mesmo lado. Pareciam estar antagônicos, mas estavam cortando para o mesmo lado. É o teatro das tesouras, como definiu o Olavo de Carvalho também, né? Isso acontecia também no jornalismo. Quer dizer, teoricamente, um veículo era concorrente do outro, mas, na verdade, noticiavam a mesma coisa, né? Caminhavam para o mesmo lado. Era assim, era a esquerda, o máximo de disputa que você tinha era entre a esquerda e a esquerda da esquerda, né? E essa hegemonia, esse teatro de ilusões foi rompido. O grande responsável por isso, que abriu os caminhos para nós, foi o Olavo de Carvalho. E eu tenho certeza que esses jornais esses jornais não somos os únicos, tá? Tem Brasil Sem Medo, mas tem o Senso em Comum,
Tem o Terça Livre, que agora está tentando se recompor depois do ataque xandônico, né? Mas você tem muita gente fazendo um trabalho excelente no Brasil, tá? Trabalho sério, jornalismo, e nós vamos vencer, porque nós temos a realidade ao nosso lado. Não existe amor ao próximo, uma coisa que eu aprendi com o Olavo também, e aqui eu encerro com essa frase, que eu acho ela fundamental. Não existe amor ao próximo sem amor à verdade. Não existe amor ao próximo sem amor à verdade. Então nós não queremos deixar as pessoas, que as pessoas vivam na ilusão, vivam no fingimento, vivam se escondendo aquilo que sentem e aquilo que pensam de si mesmas. Tá certo, é isso. Tá certo, muito Paulo. Obrigado pelo espaço, viu? Pela agradável conversa aqui, e a gente volta a conversar qualquer dia. Obrigado, Paulo, pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.